Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoni, jornalista e professor. E no programa de hoje você conhecerá um pouco mais do trabalho, práticas pedagógicas do professor no ensino técnico profissionalizante, a relação entre a prática docente e a participação estudante. Conosco, a sua autora, a mestre em Educação pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul, Vângela Costa Lione. O seu orientador foi o professor Dr. Ivo Ribeiro de Sá. A Vângela é graduada em Lazer e Turismo pela Universidade de São Paulo, realizou curso técnico de teatro pelo Senac São Miguel, Paulista, e é pós-graduada em Lato Sensu em Docência no Ensino Superior pelo Senac Santo André. Vângela, obrigado pela sua presença aqui, pelo seu tempo, viu? Eu que agradeço. Pois é, a primeira pergunta, que não tem nada a ver com a sua dissertação, é essa sua trajetória, né? Você vem do turismo, passa pelo teatro e desemboca na educação. Conta um pouquinho, como é que foi esse seu processo profissional para cair na educação? Eu sempre tive um pouco de interesse sobre a área da educação, tanto porque lazer, né? A gente fala que o lazer, ele faz a pessoa aprender durante o lazer, ela traz a sua cultura para dentro de sala de aula. Então, a vivência que o ser tem durante seu lazer pessoal, quando ele inicia os estudos, essa é a primeira ligação cognitiva que ele tem. O que acontece? Ele tem as experiências pessoais que ele traz para a sala de aula e a partir disso ele vai desenvolvendo com conhecimento científico. Então isso a gente já vai aprendendo durante o meu curso, né? Sim. Que a gente fala até que na escola tem algumas áreas do lazer, que é educação artística, sim, musical e entre outras, né? E tem um autor que fala educação para e pelo lazer. Então isso eu tinha muito interesse sobre ele. Okay. E quando eu trabalhei no Clube Med, que eu trabalhei no Clube Med um tempo, eu ajudava a dar aula de cursos técnicos, né? Então aí já me despertou aquele interesse. Okay. E quando eu voltei para São Paulo, eu comecei a dar alguns cursos de profissionalizantes na área de administração, de lazer. Daí eu fiz o de turismo, aí eu fiz a pós-graduação. Aí quando eu vi, eu já estava fazendo mestrado também. Ou seja, você não é formado em pedagogia, você era um ser estranho ali naquele grupo, isso, né? Isso. Daí eu falei, não, preciso de uma formação, né, mais pedagógica, né? Que é o que falta muito dentro dos cursos técnicos. Que dentro dos cursos técnicos, os professores, eles têm a base do conhecimento, mas não tem a arte pedagógica. Eu falei, eu preciso dessa parte pedagógica. E daí eu fui buscar. E em que você acha que o teatro contribuiu para a atuação? Né? Você colocou um teatro aqui, né? Um curso de teatro. É porque eu faço teatro há muito tempo, desde que eu tinha 9 anos. Então eu tenho algumas peças que eu apresentei aqui em Mauá já. Então é algo também que eu gosto muito. E isso é uma parte da minha vida, eu falo, né? E o que a Vângela é hoje? Você se considera o quê? Professora? Eu me considero professora. Tá. Quando alguém pergunta assim, lá no hotel, profissão, você coloca professora? Coloco professora. Agora eu passei no concurso público para ADI, que é Agente de Desenvolvimento Infantil. Então eu estou em creche, né? Ok. Em Mauá? Em Santo André. Santo André, ok. Isso. Mas estamos aí procurando, pretendo esse ano, por causa que eu tô com uma filha pequenininha, mas eu pretendo, quando ela tiver um pouco maiorzinha, voltar para salas de curso técnico novamente. Então vamos lá. Então, agora eu entendi, né? Você falou toda a sua trajetória, eu entendi o porquê do seu tema de pesquisa, né? Então você colocou lá que o teu objetivo geral da tua pesquisa era compreender como os professores da habilidade profissional técnica de nível médio consideravam a participação dos estudantes nas suas práticas pedagógicas no processo do ensino e aprendizagem, né? Você chegou com essa tema pro Ivo ou o Ivo foi a gente foi chegando, porque o que acontece? Quando eu cheguei querendo falar de educação para e pelo lazer. Tá. Então eu queria a educação além dos muros, quando a gente chega bem perdido, né? Sim. E o mundo é grande e você quer abraçar o mundo, né? E você quer falar sobre tudo. Aí o Ivo foi fazendo questões para mim, falando assim, para você chegar nisso, da educação além dos muros, da educação pro lazer, você tem que saber o que o
professor compreende sobre o conhecimento do aluno. Aí eu comecei a estudar sobre conhecimento, aí eu falei, para o professor levar o conhecimento do aluno dentro da sua prática pedagógica, ele precisa primeiro colocar o aluno como protagonista, porque se o professor não coloca o aluno como protagonista, ele nunca vai levar o conhecimento prévio do aluno a sério. Então, como que esse professor, ele vê a participação do aluno dentro da sua prática pedagógica? E aí veio, entendeu? Aí veio a questão, aí né? veio, porque estava muito amplo, e aí eu consegui. Então, eu falei, primeiro eu faço esse bem, aí no futuro próximo, quando eu for fazer a minha tese, eu vou para essa área aí mais do lazer junto com a educação. Sim, mas aí quando surgiu essa sua pergunta enorme que eu acabei de falar aí, né? Você queria saber a questão do professor em relação ao estudante, se a questão era ensino ou aprendizagem, a gente tem todo aquele laço. Você tem uma preocupação que normalmente os professores de curso médio, eles vêm do mercado, né? Na área técnica, né? Então a parte didática fica um pouco prejudicada. Mas aí eu imagino que você tinha uma hipótese de pesquisa quando você começou. Hipótese que é uma pergunta com uma resposta, digamos, breve, assim, né? Eu acho que vai ser isso. O que você achava que era, e se isso que você achava se comprovou na tua pesquisa? Eu achava que os professores, eles só ligavam para passar o conhecimento científico, né? Conteudista. Só. E assim, eu vejo que os professores hoje em dia, eles entendem que isso não é suficiente. Eles entendem que sim, eles precisam colocar o aluno como protagonista. Porém, eles estão um pouco amarrados com os conteúdos que as instituições de ensino passam. Então, a grade curricular engessa alguns, outros vêm com uma bagagem muito grande da educação tradicional, que é uma educação bancária, e aí eles acham que a resposta que os alunos estão dando são alunos participativos. Por quê? Porque na visão tradicional dele, aquele aluno dando aquela resposta, ele está participando. Só que não, ele está sendo passivo dentro do seu processo, seguindo uma educação bancária. E o professor está achando que não, ele está participando. Então, o que eu pude verificar por mais que alguns tenham consciência, não são todos, eles não conseguem colocar em prática um aluno protagonista. Ok, a gente vai chegar, você já deu meio um spoiler do resultado, mas assim, vamos passar agora para a construção metodológica. Então você chegou, bom, eu preciso fazer essa pergunta. Claro que você foi beber na teoria, né? Você foi lá estudar ensino, o curso técnico no Brasil e blá, 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 mas você falou, bom, agora tem que ir a campo. Como é que você fez para ir a campo? O que você bolou aí junto com o seu orientador para você captar essas informações que você precisava? A partir dos meus objetivos específicos, eu fiz alguns temas, né? E a partir desses temas, eu fiz, por exemplo, concepção de educação, porque os temas foram a partir também, além dos objetivos, a partir de um referencial teórico. Então, eu peguei concepção de educação, concepção de aprendizagem, prática pedagógica, linkando ele com os meus objetivos, e a partir disso, eu fui fazendo questões abertas. No final, saíram 16 questões abertas, né? E aí, eu fiz o convite para professores do SENAC e do ETEC de São Paulo. Dos professores que eu convidei, foram cerca de 40, só 16 que eu tive a aceitação. Então, desses 16, eu mandei um link do Google e eles responderam os questionários abertos, né? Eu não consegui ir a campo porque eu estava com uma gravidez de risco, então eu fui fazendo dessa forma. E coincidiu com a pandemia também, não? Sim, estava no finalzinho da pandemia mais também. Um motivo. Né? A gente estava tendo aula à distância, estava naquele vamos voltar, não vamos voltar, então acabou sendo desse jeito. E aí o Ivo, com o nosso grupo, né, de mestrandos, a gente usou o software Iramutec, né, para fazer a análise dos dados de forma mecânica. Então a gente fez a análise de conteúdo, criando unidades, que o Iramutec, ele dá as palavras-chave a partir de classes. Então, assim, o Iramutec me deu 3 classes e eu transformei em categorias, né? Então, por exemplo, vou dar o exemplo da classe 1. A classe 1, o Iramutec mostrou que a unidade da palavra que mais aparecia na fala dos professores era aluno e professor, né? E aí eu fui rever a resposta deles, em tudo que tinha aluno e professor. E a partir disso eu criei a categoria o papel do professor e do estudante em sala de aula, né? Porque os professores, durante as respostas dele, eles levavam muito isso em consideração, né? Depois eu dei a classe 2, que foi falando sobre mercado, sobre acordo, sobre semestre, sobre planejamento. E daí eu acabei criando a categoria o planejamento como forma de reorganização de atividades pedagógicas, né? E a última categoria que eu fiz foi o professor
professor e o aluno. Atividades iguais com interesses diferentes, né? Ok. O interessante de usar o Oramutec é que ele já vai te levando para o caminho da solução daquela sua pergunta. Uhum. Só ele dando as palavras-chave e você lendo, você já faz as categorias, levando o professor direto nos seus objetivos que você planejou lá no começo. Então, isso que eu achei muito legal. Principalmente a última categoria, que praticamente me deu uma resposta final para o meu trabalho, né? Que o professor e aluno, atividades iguais, com intuitos diferentes, né? Isso na visão desse Do professor. professor. Na visão Sim. do professor. Que só dando uma pincelada nessa categoria, né? Que o professor espera do aluno que o aluno tenha uma resposta da mesma forma que ele planeja suas aulas. Então, a resposta do professor já é pré-estabelecida, esperando a resposta do aluno. Então, é bem mecânico, né? Então, Sim. E o Aramutec já me mostrou isso antes mesmo de eu fazer aquelas ligações, né, finais. Então, isso foi bacana. Mas tem alguma coisa aqui dos resultados que assim, surpreendeu você? Você, bom, eu já imaginava que era isso. Ah, não, teve bastante coisa que me surpreendeu. Essa, por exemplo, essa categoria final, eu acho que foi uma das que mais me surpreendeu. Por quê? Porque, por exemplo, o professor, ele planeja as suas aulas semestralmente, porque é uma coisa que a instituição mesmo pede, né? Então, a partir do planejamento, tudo começa no planejamento do professor. Como o professor planeja suas aulas semestralmente, sem conhecer previamente o aluno nem entrou em sala, ele já está planejando a aula dele, né? Alguns professores ainda entram dentro do seu planejamento para tentar modificar algumas coisas. Mas o que eu percebi e que me deixou um pouco espantada é que esses professores, mesmo quando eles revisitam o seu planejamento, não estão levando em consideração a cultura da classe. Eles estão levando em consideração algum conteúdo que eles deixaram passar, alguma coisa que eles querem deixar mais interessante. Vou fazer perguntas e respostas para deixar mais interessante, porque essa aula não foi tão interessante. Poxa, mas você poderia verificar como que a sala agiu, quais os exemplos que a sala te trouxe para você poder, assim, colocar um pouquinho da cultura desse aluno, né? Conversar com eles para saber quais são as dificuldades. Eu senti um pouco de falta disso. Isso me surpreendeu, porque eu achei que quando eles revisitavam, ele levava em consideração o aluno. E pelo menos estes professores, né? Não vi isso. Não vi essa questão. Talvez a preocupação deles em seguir um roteiro, né, pré-estabelecido, conteúdos pro Enem, aquelas coisas, né, que no final do semestre vai ter que saber isso. A preocupação com relação a isso é muito maior do que pensar numa aula mais participativa, em que ele pode obter o mesmo resultado extraindo dos alunos a partir da realidade deles, né? Mas que seria legal. Mas vamos voltar para a realidade, né? Certo. Que tamanho tem essa sala de aula desse professor que respondeu? Então, 30 alunos, né? Então, seria factível, assim? E tem uma complicação, né? Porque no curso técnico, são alunos que vão desde 16 anos até 50, 60 anos. Então, é um público muito variado, uma cultura bem distinta entre eles. É um desafio muito grande para o professor conseguir atingir o interesse e o conhecimento de prévio de cada um desses alunos dentro do seu conteúdo. Então, você me fala, o que é mais fácil? É mais fácil eu pegar uma educação bancária, eu transmitir o conhecimento, o aluno decorar de forma mecânica. Só que aí o que acontece? Ele chega no mercado de trabalho, ele não consegue colocar em prática o que foi aprendido. Por quê? De duas uma. Ou ele só tem o conhecimento científico, ou o professor falou da experiência dele. É assim, 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 assim que faz. Mas, por exemplo, no meu trabalho eu falei muito de Vygotsky, porque Vygotsky, ele fala sobre a estrutura cognitiva do ser humano. Então, você tem os seus símbolos, né? E aí, o professor vai dar os signos. Então, ele vai dar o significado. Eu vou falar para você assim, Arquimedes, você tá com uma blusa azul, né? Daí você vai falar, sim, estou com uma blusa azul. Fala, mas esse azul é um azul turquesa que é feito na Arábia Saudita, e a partir da Arábia Saudita tem... Então, assim, eu joguei uma informação a mais para você colocar na sua estrutura cognitiva. Você já tinha a base. Se o professor não conhece a base da sala, esse aluno vai decorar de forma mecânica e não de forma significativa. E vai esquecer. Agora, como é que você faz para conhecer uma sala de 30 alunos, fazer o diagnóstico e mudar o teu roteiro para cumprir aquilo? Eu entendo, assim, que eu já tive em sala de aula há muito tempo, né? E às vezes é possível, né? Porque tem classes e classes. Tem aquela sala que você pode fazer o que você quiser, não tá nem aí, tá grudada no celular, e olhando que hora vai terminar a aula, porque eu quero fazer outra coisa, né? Mas eu imagino que aí é desconhecimento meu, talvez possa confirmar. Que o perfil do aluno do técnico, ele é um pouco diferente, não? Porque ele é bem tá focado numa profissão, não é isso?
profissão. Sim, ele está focado numa profissão. O grande problema e grande desafio primeiro, as escolas, né? Que eles já passam o conteúdo que você tem que passar para os alunos. O tempo, você tem um tempo para passar esse conteúdo, certo? Então, é engessado. Isso que os professores falaram. Eu não consigo. Eu tenho até tal dia para passar tal conteúdo. Como que eu vou passar uma atividade para deixar os meus alunos participar ativamente, para eles construírem o conhecimento deles, sendo que eu tenho que entregar para a instituição uma entrega até tal dia, porque o curso acaba em tal dia, entendeu? E alguns também falam, eu não tenho o amparo da minha instituição que me auxilia a fazer um planejamento semanal. Eu tenho que entregar o planejamento semestral. Eu não posso mudar, entendeu? Eu entendo. Eu entendo perfeitamente. Mas aí, assim, eis que Vângela, né? Vângela tem que, além de identificar o problema, você já sacou tudo, como é que funciona, você não tinha que propor uma solução via produto? Então, minha solução foi, eu fiz uma formação, não é bem uma, deixa eu só ver o nome que eu coloquei certinho. A minha proposta foi uma formação continuada com 3 módulos, tanto para os professores de ensino técnico, como para as instituições de ensino, né, e como para aqueles que têm interesse. Porque o professor trazendo para eu ia mostrar para os professores o que é uma participação, porque uma coisa que eu percebi também bastante é que os professores, eles têm alguns problemas em saber o que é participação, né? Eu vou só voltar um pouquinho antes de falar sobre essa formação, nessa questão que eu achei muito importante também, que é uma coisa que me surpreendeu até dentro da literatura na educação. Eu estava lendo alguns autores e eles chegaram às mesmas conclusões que eu cheguei ao pesquisar. Na área da educação, o conceito participação ainda é muito vago. Alguns autores falam participação, outros autores falam protagonismo, né? São coisas diferentes, né? São coisas diferentes. E eu usei um autor da economia para poder classificar a participação. Então, o autor que eu utilizei foi Bordenave, que ele fala que existe a participação passiva e a participação ativa. E a participação ativa existe em 2 modos, a de tomar posse e a de fazer parte, né? Então, olha a amplitude de participação para você usar a palavra participação. Porque na educação tradicional, você não pode estar falando assim, o aluno não está participando. Se eu estou numa sala de aula, mesmo que olhando para o teto, eu faço parte de um grupo e eu estou participando. Sim. Só que eu estou participando de forma passiva. Sim. E aí, participar de forma ativa é auxiliar na construção. E quando você atinge esse auxiliar na construção, que ainda é uma forma um pouquinho melhor de participação, você toma posse do processo. Você faz parte realmente desse processo, entendeu? Então, na minha dissertação, eu ainda falo, o que se chama de protagonismo, eu estou chamando de participação ativa, né? Porque protagonismo, a palavra fala protagonismo, mas protagonismo é uma pessoa que está participando. Então, eu tenho que estudar participação para depois poder falar de protagonismo. Então, eu acho que isso é algo que ainda tem que ser estudado mais dentro da educação, né? Porque não adianta eu falar que vou ajudar o aluno a ser autônomo, que vou ajudar o aluno a ser protagonista, que vou ajudar o aluno, vou conhecer a cultura da sala, se eu nem sei o que é participação, ao certo? Se, como eu vi na tese, alguns professores, dentro da pesquisa, da dissertação, alguns professores ainda acham que participação é um aluno que responde às coisas que ele está dando. E às vezes o que ele está dando é de forma mecânica. Então, o aluno só está falando sim, não. Eu tenho um exemplo, mas um exemplo que ele já pensou na cabeça dele, pré-estabelecido. E daí o professor fala, olha como meu aluno é participativo. Não, ele está participando passivamente. Ele está participando mais passivamente. Então, assim, nessa formação, eu acho que antes mesmo da gente falar de conhecer uma cultura, antes mesmo da gente falar que o aluno tem que ser protagonista, eu preciso fazer esse professor entender o que é uma participação. Para depois ele deixar o aluno participar, para depois ele entender, são passos pequenos, entendeu? Sim. Lógico que quando eu fui falando, eu já fui falando do final, já fui falando da amplitude, de vamos deixar ele construir, você tem que conhecer a cultura da sala. Esse é o sonho perfeito, é uma utopia, né? Sim. E a gente vive de utopias, mas para chegar nessa utopia, o que a gente faz? A gente vai caminhando pequenininho até tentar chegar nesse ideal, né?
né? O problema é que a utopia sempre é linha do horizonte, né? Quando você Sim. chega, ela já está para frente. Ela né? já está para frente. Daí vai ter outra pessoa que vai ter escrito assim: a dissertação da Vângela está falando que o aluno tem que conhecer a cultura da sala, mas não é isso, entendeu? Não, mas é legal, porque o conhecimento se dá a partir da divergência, Sim. né? Você faz a tese, a antítese e vai para a síntese. Sim. Você também pegou coisas que falaram contra e E aí também propondo. fui propondo outro. É assim que você põe um tijolinho no muro do conhecimento, né? E eu acho que isso é bacana. Sim, é que você me falou da questão do protagonismo, eu lembro de situações de sala de aula que a professora fala assim, vamos estudar a palavra protagonismo, aí os alunos, né? Tá vendo? É participação? Pô, é claro que é participação, É uma participação. né? Passiva. Sim, Passiva. legal, né? E eu acho que o mais legal da minha dissertação, que ela consegue mostrar para as pessoas, é isso, que os professores têm. Porque tudo isso é mostrado dentro, quando alguém faz um curso, uma formação, todas as formações hoje em dia falam. Você tem que fazer o aluno ser protagonista. Você tem que fazer o aluno ser protagonista. Professor, o senhor sabe o que é um aluno protagonista? É um aluno que faz isso e aquilo. Mas, professor, como que é a sua prática pedagógica? Você tem que voltar mais lá atrás. Professor, essa prática pedagógica ainda não está um pouquinho carregada de uma educação tradicional, professor? Mas é porque eu tô muito... Hoje em dia, você vê, por exemplo, eu estudei na USCS, né? E aí na USCS a gente tinha não era tão engessado assim. O professor levava textos para a sala, a gente conversava, a gente mesmo montava. Então, isso já mostra um pouquinho mais da nossa participação, sabe? Então, eu vejo que as instituições de ensino, sim, estão andando, mas ainda falta um pouquinho a gente saber o que é participação. Porque esses mesmos professores que eu estudei, sem querer, eles, por mais que a gente tenha estudado sobre aprendizagem significativa, né? A gente carrega essa educação. E sem contar que esse professor que você está se referindo, que respondeu a sua pesquisa, ele foi educado no sistema tradicional. Sim. E aí, para você mandar para uma sala invertida, uma metodologia ativa, primeiro ele tem que aprender, para depois poder fazer. E aí tem o medo, assim, mas já está dando certo o meu PowerPoint, eu não tenho que fazer, não? Fica aquela zona de conforto também, né? E a gente vê que mesmo alguns professores que tentam fazer essa aula invertida, eles já vão no planejamento deles pré-estabelecido o resultado, para já planejar outra aula. Então, assim, não adianta você dar uma metodologia ativa que vai auxiliar o aluno a ter uma participação um pouco mais ativa, se no seu planejamento você já pré-estabeleceu um resultado que esse aluno tem que dar, tá? Porque você vai fazer esse aluno dar esse resultado que você pensou. Por bem ou por mal, mas... Porque a próxima aula sua já está planejada, né? Então, É que a gente podia, não sei se foi objeto da tua pesquisa, mas talvez fique a sugestão de você estudar o planejamento, porque o planejamento é papel, o papel aceita qualquer coisa. Então, às vezes a gente dá uma resposta lá sabendo que eu não vou chegar nesse resultado. Ou, eles querem um resultado que eu vou chegar, eu ponho isso, mas na verdade eu nem sei se vai ser isso, porque como a minha ideia é mudar para algo participativo, pode ser que não seja. Mas o papel quer que eu escreva algo, aí você põe no papel. Também tem isso também, né? Ele se ingessa, ou é uma engana que eu gosto, né? O coordenador quer um papel, você dá o papel e a tua aula é uma outra coisa, né? Então tem de tudo nesse mundo acadêmico / pedagógico. Agora, assim, vamos falar do teu produto. Você montou um produto pensando, então, olha, já que o negócio está assim, que o cara está com dificuldade, que ele é muito tradicionalista, eu vou fazer um curso de formação para ele, é isso? Isso. Nesse meu produto, eu fiz ele em alguns encontros, né? O que a gente teria tanto com a instituição, para ter essa questão de ação, reflexão, ação, né? Fazer o professor pensar. Então, o primeiro módulo, ele seria baseado em módulos, que seria a participação em um sentido mais amplo, passivo e ativo, né? Que eu ia ampliar o conceito teórico desse profissional, né? Referentes à participação e suas diferentes intensidades. E aí o professor, tendo esse embasamento teórico, ele poderia dizer da vivência dele. Porque assim, esse curso que eu propus, né, nada mais seria que mostrar um referencial teórico, que eu pesquisei que não tem muito, e o professor vê se isso se encaixa no dia a dia dele, né? Porque um grande problema hoje em dia dos teóricos a gente constrói uma coisa linda, mas não dá para pôr em prática, entendeu? No real é o papo. E o
legal do produto é isso. Você vai apresentar uma teoria, mas com os professores você vai ver se dá para pôr em prática. Ou pelo menos você vai plantar uma sementinha neles para falar, olha, agora você sabe o que é uma participação ativa e uma participação ativa. Como que você pode ajudar o seu aluno a ter uma aprendizagem significativa e não mecânica, para quando ele chegar no mercado de trabalho, ele poder colocar em prática com autonomia. E não tá assim, ó, faz isso. Eu vou fazer. Faz aquilo. Não, o aluno sabe por que ele está fazendo. Ou ele tem autonomia de virar para o chefe dele que mandou fazer aquilo, e ele ainda é um estagiário e falar, mas chefe, eu sei que eu faço isso por causa disso. E por que eu estou fazendo isso? E é um pouco do que falta. Muitas vezes você manda pessoas para o mercado que vai fazer o que você manda. Sem contar que o mercado muda, né? Sim, e ajudar o aluno a pensar fora da caixinha, quando você dá deixa ele ser um pouquinho ativo na sua participação, um pouquinho, o ideal é muito, mas se você deixar um pouquinho, ele já vai estar pensando, ele vai falar assim, poxa, mas meu chefe pediu para fazer isso, eu aprendi que é aquilo, e eu vou perguntar para ele sem medo, porque eu tenho respostas para ele, né? Porque na sala de aula eu tinha respostas para o professor, ele me ajudava a construir em conjunto, e eu quero construir em conjunto aqui com o meu chefe também. Então, você vê como você muda até a autonomia do aluno dentro da área profissional, né? Sim. Então, enfim, a gente dá essa visão esse seria um primeiro módulo, que não seria em um dia, né? Seria alguns encontros. Aí o módulo 2 seria a participação do aluno na aprendizagem, mecânica e significativa. Então, a gente ia mostrar como que é um aluno que participa de forma mecânica e como é um aluno que participa de forma significativa. Okay. Porque, além de você auxiliar o professor a entender o que é participação, você tem que quebrar o mito dele que o aluno está participando quando você já tem algo pré-estabelecido. Então, você tem que mostrar para ele como que é. O aluno está mecanicamente, ele está respondendo a questões que você já está pré-estipulada, né? E como seria de forma significativa, professor? É possível fazer isso dentro da sua sala de aula? Como seria possível? E aí eu desenvolvi alguns conteúdos de desenvolvimento, sabe? Aí no módulo 3 seria estratégias de ensino no planejamento das aulas. Tá, super útil. Esse seria o último, porque depois dele ter entendido o que é participação, depois dele ter visto como que visto realmente, porque eu vi que esse é um déficit que teve na minha pesquisa, os professores acham que eles estão participando, estão, mas passivamente. Sim. Então é preciso mostrar para esse professor como é um aluno que participa passivamente e como é um aluno que participa de forma significativa. E no final, eu ia conversar com o professor para falar assim, vamos ver como é que a gente pode fazer estratégias de ensino para o planejamento das suas aulas. Será que uma metodologia ativa ajuda? Ou não? Tem alguma outra metodologia? Vou trazer alguns referenciais. Eu posso trazer a Escola da Pontes para eles, alguns teóricos, sabe? Algumas coisas diferentes para eles lerem, de separar em grupos. E aí a gente vai conversando do dia a dia, para ser uma construção conjunta. E esse produto que você está sugerindo, ele chegou a ser aplicado? Não chegou. Não. Porque você poderia fazer a devolutiva para os 16 que responderam, de repente, e o que geraria um novo artigo, né? De repente, você poderia medir o grau de conhecimento que eles tiveram a partir do teu produto, né? Fica a sugestão aí, né? Sim. Eu sei que normalmente o orientador cobra isso, né? Eu espero conseguir em breve fazer isso. Para encerrar, eu só queria saber, né? Eu sei que você engravidou, teve um filho, escreveu tudo ao mesmo tempo agora, mas assim, como é que foi a tua experiência de mestrado? Você curtiu? Eu curti. Eu gosto muito de escrever, né? De ler, de descobrir. Então, assim, foi legal ter estudado Vygotsky, estrutura cognitiva, que é algo que eu nunca estudei. Porque quando falam de aprendizagem significativa, a gente lê muito alguns autores que falam mais de aprendizagem pelo meio, né? Então, é bacana também, são visões diferentes. Mas eu gostei de ver essa visão do Vygotsky, porque ele fala da ciência, né? Da estrutura lá dentro, na cabeça dele, como que isso funciona, né? E aí, como eu gosto muito de ciência, então você poder jogar isso dentro de uma sala de aula e saber quão é importante você dar significado às coisas, fazendo link com o conhecimento prévio do aluno, porque senão ele não vai decorar. E também descobrir que participação ainda é uma palavra muito solta dentro da educação, que os próprios professores, por mais que falam, você sabe o que é participação? Sei, não sabem, né? Então, foi de grande construção pessoal para mim. Então, tá bom. Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul.
Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.